Boa noite, horrorizados. Meu Deus do céu, quanto tempo que eu não apareço aqui. Eu estava foragido desse podcast. Mas agora eu voltei aqui para participar aqui com vocês mais um episódio do nosso podcast querido. Hoje nós vamos falar sobre alguns filmes que a gente gosta muito e que são baseados em fatos reais, né? Que às vezes a vida real pode ser muito mais assustadora que um filme, né? Então hoje a gente está aqui com o Douglas. Hello, gente! A gente tá ainda na vibe de fluências aqui, tá? Então a gente vai falar, cada um fala numa língua. A gente tá aqui com a Laura. Konnichiwa. Oi, gente. Eu nem sei o que significa konnichiwa. É oi, em japonês. Todo mundo agora Oi? Apesar de talvez pudesse ser tchau, eu já tava despedindo. Não, tchau, eu acho que é sayonara. Sayonara. Ah, é verdade. A Laura falou um palavrão ali agora. Estamos aqui também com o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? O Matheus falou em português, então eu vou falar em espanhol. Olá! Cada um vai falar uma língua, né? Então, enfim. Bom, gente, então, hoje então a gente, como eu disse mais cedo, né, a gente vai falar de alguns filmes que foram inspirados em casos reais. A gente vai contar um pouquinho da história desses filmes, que a maioria vocês já estão, assim, careca de saber porque são clássicos, né? E a gente vai também contar um pouco das histórias por trás das inspirações desses filmes, né? Alguns são livros e filmes, outros são só filmes. Mas enfim, então para começar o Douglas vai falar aqui da história dele, ele vai falar de MTV, né? Então, gente, vamos lá, né? Quem não conhece a MTV aí? Quem que gosta de terror e não conhece a MTV? Né? Então, vou explicar pra vocês aqui, já adiantando também, tem vários filmes. Na verdade, tem um filmão que é muito bom, que se eu não me engano é de 2006, que tem o... não vou lembrar, acho que é o Ryan Reynolds, não lembro bem se é ele. É ele? Então, tem esse aí que é de 2006, eu acho, e ele é muito bom, esse filme. Tem os outros, né, acho que tem... Os filmes antigos de MTV são, acho que, 5, por aí. São 5, 6, nem sei quantos tem. Nem eu vi tudo ainda. Mas é uma história muito boa. Tem os livros aí também, né, como o Gali falou, que inclusive eu não tenho, mas eu quero. Se alguém puder doar, eu mando meu endereço aí, ó. Chama lá na DM do Insta. Tô lá no Insta do Pod. Darkside, então, manda assim, pra gente. Darkside, podia mandar um pra cada um, né? A gente tá até hoje esperando lá ela mandar desde o episódio do livro, né? E nada até agora. Já virei caveira esperando o livro da Darkside. Já virou caveira. Nossa, essa piadinha, se a gente não ganhar um patrocínio depois dessa, nunca mais. Foi boa. O pior que eu falei sem pensar. Nossa, foi sensacional a piadinha. Foi ótimo. Então, gente, ó, MTV, ela é uma vila localizada lá na cidade de Babylon, lá em Nova York. E a casa, ela é de número 112, na Ocean Avenue, e é uma casa colonial holandesa construída lá nos anos 20. E ela é considerada uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos hoje em dia, né? Então, assim, a casa não foi construída em cima de um cemitério indígena, como muita gente fala lá, tem essas teorias malucas, ou em cima de uma casa de bruxas, né? Nada a ver, como é acreditado por lá. Ela foi construída num lugar comum, assim, como qualquer outro, né? Só que as pessoas teorizam e falam essas coisas e vai se replicando essas falas e dá no que dá no final. Ela foi construída lá em 1924 pelo John Moynihan dizem, né, sobre as ruínas de uma casa que já existia no local e não sei o que. E aí lá em 1960 ela foi vendida para uma outra família e 5 anos depois, na verdade, lá em 1960 ela foi vendida para uma família e 5 anos depois para uma outra família, que foi a família DeFeo, que foi a família do caso, né, de onde rolou as mortes, que foi o que trouxe a notoriedade da casa por tudo que aconteceu lá. A família era bem rica, né, tinha o pai, tinha a mãe e 4 filhos. E aí o Ronald DeFeo, ele era o filho mais velho, e na época ele tinha 23 anos, e ele era muito problemático, ele era mimado, ele tinha tudo que ele queria dos pais, né? A família era rica, ele conseguia tudinho que ele queria. E aí, só que o pai também, ele era muito autoritário. Então o pai não deixava eles passarem por cima dele de jeito nenhum. E aí eu não sei, né, a gente não sabe por que o menino fez o que fez, que eu vou falar aqui ainda.
E aí lá pelo dia 3 de novembro de 74, mais ou menos, às 3h15 da manhã, o Ronald entrou num bar que tinha perto da casa dele, gritando, pedindo ajuda, dizendo que tinham atirado no pai e na mãe dele e nos irmãos, né? Então na família toda. E aí logo ligaram pra polícia e ficaram esperando pela polícia lá em frente à casa dele. E aí quando a polícia entrou na casa, ela encontrou todos da família mortos, todo mundo. O pai e a mãe foram mortos com vários tiros, enquanto que os filhos só foram mortos com um tiro, cada um. E aí a polícia levou o Ronald pra delegacia depois disso, pra proteger ele. Primeiro foi pra proteger ele. E aí logo a polícia encontrou no quarto do Ronald, depois que a polícia tava lá na casa, andando e investigando tudinho, ela encontrou lá no quarto dele uma caixa de rifle. E aí ela começou a olhar pra ele de um jeito diferente, né? Desconfiando, claro. E aí ele foi interrogado, o Ronald, depois disso, foi interrogado na delegacia. E aí ele falava várias coisas diferentes, contava uma história diferente a cada vez. Até que depois de horas e horas de interrogatório, ele acabou confessando o crime. E aí disse que depois que ele começou, ele não conseguiu mais parar, né? Ele falou que foi tudo muito rápido, nisso de ele matar todo mundo. Ele disse que depois de matar todos, ele saiu de casa, colocou a arma junto com as roupas dele, todas ensanguentadas, né? Em fronha de travesseiro e jogou a arma na Baía de Amityville. E aí o restante das coisas ele jogou numa vala no Brooklyn, que logo depois foram encontrados pela polícia também. Então assim, só para resumir a morte, né? Ele levantou nesse horário, mais ou menos 3h15 da manhã, foi no quarto de cada um, né? No quarto dos pais, no quarto dos irmãos, e aí foi matando um por um, né? Lentamente. Foi mais ou menos desse jeito que aconteceu. Só que tem o lado sobrenatural, né, o lado bizarro dessa parte aí, que eu vou falar mais pra frente. Mas guardem essa parte aí. E aí o julgamento dele começou em 14 de outubro de 75. Ele e o seu advogado montaram uma defesa afirmando insanidade. Me lembrou agora o relato que a gente contou aqui há 2 episódios. E aí afirmou insanidade, dizendo que ele escutava vozes e que diziam, né, essas vozes diziam e insistiam para ele cometer todos os assassinatos. Aí beleza, já é uma das partes sobrenaturais aqui. Mas é agora que começa. Todas as vítimas, elas foram encontradas de bruço nas camas, né? Os pais e os irmãos foram encontrados de bruço nas camas, mortos, sem sinal algum de luta ou de ter tomado algum sedativo. Simplesmente estavam lá de bruço, todos eles. E aí, quando ele ia matando cada um, de quarto em quarto, os outros membros da família não escutavam o barulho dos tiros. Assim como os vizinhos alegaram também, né? Falaram que não ouviram nadinha de madrugada. Sendo que a arma que ele usou, ela não tinha silenciador, sabe? Ela não tinha silenciador, então o barulho do cacete, né? Na casa fechada, e tipo, os outros membros não escutaram. Simplesmente ficaram lá do jeito que estavam. E aí, 1 ano depois do crime, uma outra família comprou a casa, né, resumindo assim, uma outra família comprou a casa por um preço bem bom, porque a casa já tinha essa fama, né, foi a casa onde rolou o crime, e aí o valor caiu bastante, por isso que eles conseguiram comprar por um preço bem bom. E aí a família tinha era o marido, a esposa e 3 filhos, e essa família era a família Lutz, né, diferente da DeFeo. E aí a família decidiu morar lá porque eles disseram que não se importavam de morar na casa, numa casa que tinha, onde tivesse acontecido isso. Mas aí mesmo assim, antes de eles morarem lá, eles chamaram um padrezão lá pra benzer a casa, né? Quem não fica com um pé atrás da orelha, né? E aí, estando lá na casa, depois de um tempo, o pai passou a acordar várias vezes durante a madrugada, no mesmo horário em que o Ronald assassinou os pais e os irmãos na casa. Então, mais ou menos às 13h15, né? Começou a acontecer isso com o pai dessa família Lutz. E aí já a filha teve pesadelos. Ela tinha vários pesadelos onde ela via as mortes que aconteciam na casa, sabe? E aí eles também disseram que do nada apareciam muitas moscas em um lugar, no meio dos cômodos, e aí eles corriam para pegar uma vassoura. Quando eles voltavam para tentar espantar as moscas, já não tinham mais mosca nenhuma lá no lugar. E aí eles ficavam, tipo, como assim? Outra coisa também que aconteciam era que as portas e as janelas abriam e fechavam sozinhas, né? Isso aí, clássico, né? A gente já viu em vários filmes. E, inclusive, no filme eles mostram bem esses detalhes, assim. É um filme muito, muito bom.
E também eles falam que apareciam umas mãos invisíveis que arranhavam as paredes e eles também durante a noite. Bizarro. Além disso, ainda escutavam barulhos de tiros durante o período que eles estavam lá, né? E aí, assim, depois de 28 dias morando lá, essa família Lutz abandonou a casa, entraram no carro e vazaram, foram embora, deixando todos os pertences deles lá na casa, de tanto desespero, né? Falaram que não tinha medo, aí começou a acontecer os negócios, chamou um padre antes, e aí vazaram no final. E depois que eles saíram, eles chamaram um escritor, né, para escrever um livro contando todas as experiências malucas deles lá, vividas na casa. E aí o título do livro foi simplesmente The Amityville Horror, né, o horror em Amityville, que foi um sucesso, né, até hoje aí. E com razão, mas assim, muita gente acredita que isso aí foi só marketing. Não sei o que vocês acham, quero até que vocês falem depois sobre o que vocês acham disso. Se foi marketing mesmo ou se foi realmente o que aconteceu lá na casa, né? Porque depois disso, depois do livro deles, eles ficaram bem conhecidos, viajaram os Estados Unidos todo, fazendo várias palestras e reportando as histórias deles, que eles tinham vivido, né? Só que aí muita gente fala isso, né? Ah, foi marketing só pra ganhar, né? Só pra ganhar dinheiro, que não sei o quê. Se foi marketing, foram espertos, né? Mas aí brincaram com uma história que foi trágica, né? Por trás da história que eles viveram realmente. Mas é isso, a história foi essa, né? Não sei se vocês já conheciam, eu acredito que sim, na maioria pelo menos. Mas é uma história que é pesada, é triste, mas que puxada pro terror ela fica muito interessante, né? E é isso, gente. Me digam aí vocês do pod aqui, o que vocês acham da história e também se vocês acham que foi marketing ou não. Conta aí pra mim. Já conheci a história, né? A gente já falou várias vezes. Inclusive, comprei o livro recentemente. A Darkside não mandou, então eu tive que comprar. Viu, Darkside? Da próxima, por favor, ajuda nós. Eu acredito que seja aquele esquema que a gente sempre comentou, né? Tem os seus pontos de verdade, mas também tem seus pontos de marketing para fazer o livro bombar, né? Tipo, a história em si bombar. Mas eu acredito que sim, que tem seus pontos de verdade. Inclusive, a gente falou dessa história, o Gali comentou sobre essa história no episódio de terror. E quando a família Lutz saiu da casa foi quando eles chamaram os Warren, né? Pra irem lá. Sim, foi isso. Aí que os Warren entraram na história toda. Né? Sim. E aí, Matheus e Gali, o que vocês acham da história Eu conhecia já da a veracidade? história, mas ela é bem pesada, né? Mas quando ela vai ser, de uma certa forma, retratada, é como a Laura falou, claro que tem um pouco de marketing em tudo, né? É meio que obrigatório pra narrativa da história, pra ajudar a vender. Sim. Então, eu gosto muito dessa história. Eu sei que, tipo assim, tem muita polêmica, como eu já tinha falado bastante no episódio de livros, né? Que foi um episódio que lançou um tempão atrás. Mas é uma história, assim, muito intrigante. Principalmente que eu acho que eu não sei, alguém aqui leu o livro? Você leu, Laura? Amigo, eu comprei, Comprou, né? Não tive tempo ainda de ler, que rolou tudo pra ler. Mas o livro é bem pequeno, fiquei surpresa porque eu achei que ele fosse maior, o livro. Mas é questão de ler, tipo, em 2 dias no máximo dá pra ler o livro. Sim, e o livro, cara, ele é muito legal porque, tipo assim, você se sente muito preso e parece que você realmente tá lendo um relato 100% genuíno, o que não é verdade, né, gente? Porque esse caso, como o Douglas falou, tem muitos buracos, tem muitas polêmicas, então, tipo assim, a gente nunca vai saber até que ponto algumas coisas foram verdades e algumas coisas foram inventadas. Mas eu gosto muito do filme original, né, aquele de 80? Qual que é o ano, Douglas? Não sei. É de 2000 o originalzão? O primeiro eu não sei. Sei o de 2006. Eu sei o original de 2006. Eu gosto muito desses filmes, eles são muito bons. Se eu não me engano é de 70 e pouco. Não, 80 e pouco, né? 70 e pouco. O caso foi em 70 e pouco. Em 79. O filme. 79. O filme. Ah, sim.
E aí, tipo, assim, eu gosto muito da história. Eu acho que ele tem uma atmosfera muito pesada, os filmes. Tanto é que eu lembro, pra você ter noção, gente, eu lembro da minha primeira experiência assistindo o filme original. Eu era muito criança mesmo, tipo, menos de 10 anos. Eu sempre gostei de terror, né? E aí eu, tipo, fiquei muito traumatizado mesmo, porque é um filme de 79, é um filme muito pesado. Tipo, um filme que tem uma atmosfera sombria, assim, no nível que você fica perturbado. Tipo, mais ou menos como assistir aquele filme Sinistro, sabe? É Sinistro que fala? Que chama? Uhum. Eu acho que do que você tá falando, que a capa é uma menina com a mão assim na parede e sai no sangue? Ah, que é do porão. É bizarro aquele filme. Aquele filme, nossa, é um dos poucos que eu tive uma experiência assim, que eu me senti, tipo, como se eu estivesse lá, sabe? Muito louco. E MTV tem isso daí. Então, assim, o caso, gente, eu recomendo pra quem não leu o livro, assistiu o filme, enfim, sei lá, qualquer tipo de mídia, que assista e leia, porque é um caso que, mesmo não sendo 100% de verdade, blá, 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 é uma história muito interessante, claro que trágica e tudo mais, mas é muito interessante. Sim, vale a pena, vale a pena. É isso, gente, ó. Essa foi a história. Bom, gente, então esse foi o nosso primeiro relato, né, falando sobre MTV, um classicão aí do terror. E agora a gente vai com o Matheus, que ele vai falar do filme Invocação do Mal e do caso original que inspirou o filme. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre a história do filme Invocação do Mal, a história verídica que inspirou o filme, né? E isso aconteceu lá em 1970. A família Perron comprou essa casa, que é muito antiga, muito velha, lá no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. E essa casa já tinha passado por várias gerações e sempre teve casos horríveis lá. E assim que eles se mudaram pra lá, logo começou a ter várias aparições de fantasma na casa. E eles também sentiam vários cheiros estranhos pelos cômodos da casa, as crianças principalmente. E essas coisas foram só se fortalecendo e se intensificando com o passar dos dias. Então a família decidiu chamar o casal Warren para dar uma olhada na casa. E durante a primeira sessão na casa, os Warren se depararam com uma entidade chamada Bathsheba, e essa mulher foi acusada de bruxaria depois que seu bebê foi morto, com uma agulha de tricô enfiada na cabeça dele, mas a polícia não conseguiu encontrar provas o suficientes para incriminar ela. Então eles não conseguiram obter essa condenação, mas as pessoas sempre desconfiaram que ela tinha sacrificado o próprio filho para o diabo. Só que isso não foi provado, as pessoas é que achavam isso, pela forma como ela agia. E antes de morrer, ela amaldiçoou as suas terras e todas as pessoas que ali viessem morar. E assim foi, com o passar do tempo, houveram mais de 25 mortos ali. E quando a matriarca da família teve conhecimento desses fatos, através das pesquisas dela, ela começou a perceber que essa entidade se mostrava a dona da casa. E ela começou a perseguir ela. Uma vez que ela estava sentada no sofá, ela sentiu uma grande dor na panturrilha dela. E quando ela olhou, tinha muito sangue no chão e um furo muito preciso e circular. E ela disse que era como se fosse uma grande agulha de costura. E ela disse isso para os Warren, e eles viram as pesquisas sobre a agulha de tricô que tinha assassinado o bebê. Então eles logo associaram aquilo à bruxa. Então ela era a maior causadora dali, a maior entidade que estava perseguindo aquela família dentro daquela casa. Então, quando a Lorraine entrou na casa, ela já sentiu uma presença, e foi aí que ela disse que eles precisavam fazer um exorcismo lá. Eles de primeira começaram a fazer uma oração pela casa, e isso foi algo que deu uma mexida com aquela entidade. As orações não conseguiram se livrar dela, e isso deixou ela muito mais furiosa. E de madrugada aconteciam vários barulhos fortes durante toda a madrugada, mas por volta das 3 e pouca da manhã, era como se alguém se jogasse na parede com muita força, e a família simplesmente não conseguia mais ter uma noite tranquila.
a mãe passou a ver muito mais a entidade, a bruxa que se mostrava para ela. Ela começou a sofrer vários ataques. Ela aparecia com vários hematomas e manchas pelo corpo todo. Ela recebia vários empurrões quando ela andava pela casa. E ela percebeu que essa perseguição só era com ela, porque nenhum dos outros membros da família via essa bruxa, só a mãe. Então aí ela sabia que era alguma coisa com ela. E no filme isso também é retratado. A bruxa, ela quer possuir a mãe com o intuito de matar as filhas dela, assim como ela fez, supostamente fez com os filhos dela também. E a situação com a mãe já tinha chegado no extremo, e tanto no filme como na vida real ela teve que passar por um exorcismo. Eles chamaram um padre do Vaticano para fazer o exorcismo na casa e nela, e o padre simplesmente disse que aquele local, aquela casa não poderia ser exorcizados. E foi aí que o Ed e a Lorraine tentaram exorcizar ela no porão da casa. Esse era um exorcismo não oficial pela igreja. A gente sabe que eles faziam esse tipo de ação, eles conheciam vários padres, tanto o Ed como a Lorraine, eles tinham conhecimento para fazer isso. E depois que eles tentaram fazer o exorcismo, eles viram que nada que eles estavam fazendo estava funcionando. Foi aí que o pai da família decidiu mandar os dois embora e tentar dar um jeito nisso sozinho. No filme, eles conseguiram fazer o exorcismo e libertar a casa e a mãe, mas na real isso não aconteceu. Uma das filhas dela, a mais velha, a Andrea, decidiu escrever 3 livros que contava a história do que aconteceu com a mãe dela, e ela falou sobre tudo que a família passou dentro daquela casa, mas infelizmente esses livros não têm uma tradução em português. Na realidade, a família não tinha mais para onde ir e eles permaneceram lá naquela casa, passando por essas coisas por mais de 10 anos. E ainda tinha uma grande parte do dinheiro para se pagar ao banco, e eles também não tinham nenhuma outra pessoa que quisesse comprar aquela residência. Eles tiveram vários motivos para deixar a casa, mas eles não conseguiram, infelizmente. Mas no ano de 1980, eles conseguiram se mudar para a Geórgia, e essa é a verdadeira história que inspirou o filme Invocação do Mal. Eu não sabia dessa história direito. Para mim, os Warren tinham conseguido realizar o exorcismo na mulher e na casa, e eu não esperava que eles tivessem fracassado, né? E deixaram tudo na mão deles dois, né? Apesar do pai exigir aquilo, eu ainda pensei que eles pudessem ajudar de alguma forma, mas o filme deu uma mudada nisso. E vocês já sabiam que a história era dessa maneira? Não, eu acreditava também na versão de que tinha conseguido realizar o exorcismo e tudo. E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei bastante curioso para ver os livros dela e os relatos de como a mãe dela sobreviveu e como ela veio a falecer depois de um tempo, porque essa história é uma das mais famosas dele, né? E durante o relato todo deles, eles não têm essa parte, que é justamente o final. O que aconteceu com a mulher, o que aconteceu com a casa, o que aconteceu com as crianças, tudo isso está relatado no livro dela, mas a gente não tinha a mínima ideia que isso era diferente do filme. Sim, nesses detalhes aí eu realmente não sabia também. Cara, e aquele negócio, igual tipo o Douglas falou em MTV, sobre a casa, sobre valores de casa. Mesmo se você encontra uma casa que aparentemente é muito boa por um valor baixo, fuja. Não compra, cara, sai correndo, mete o pé. Tem negócio aí. E foi assim, dessa mesma forma. Eles compraram... Vocês morariam, gente, uma casa assim que foi considerada sei lá, assombrada. Assombrada, tipo. Muito velha. Vocês morariam? Dependendo do valor, sim. Eu acho que sozinho, não. Se a oferta fosse muito boa, gente, porra. Amigo, eu já falei no episódio de Acredite ou Não que eu morei numa casa em que a menina se matou, né? Sim. E todo mundo passava na frente, tipo, tem coragem de morar aí? E eu, tipo, sim.
Sim, estou indo. Não, mas Gali vendeu uma casa pra tu assim, de 20 mil, Gali. Mó casarão, 20 mil. Ô, Tá assombrada. nas situações atuais, filha, eu tô todo fodido. Mas tem que dormir com o espírito, agarrado com o espírito. Não tem problema, dorme de conchinha comigo. Esses dias eu vi no Twitter uma thread de um relato de uma menina que alugou uma casa, no Rio de Janeiro, inclusive. Que a casa era muito boa, mas que, né, tinha uma coisa a mais do espírito ali perturbando e não querendo que eles ficassem lá. Não ia rolar comigo. Isso é o que, Matheus? Não ia rolar. Sozinho não ia de jeito nenhum. Não ia vir aí. Porque eu vi, assim, eu amo aqueles tweets que tem uma história de tipo, alguém conta uma história de terror que aconteceu na casa deles, alguma história sobrenatural, e aí nos comentários tem um bando de gente comentando também sobre coisas que aconteceram com eles. Cara, eu amo essas histórias pra ler quando eu tô deitado, já, tipo assim, de madrugada, pra poder pegar e ler nesse horário, porque é melhor. Mano, é muito bom. Mas, assim, é muito esquisito, porque dá um medo maior, porque é a pessoa contando ali o que aconteceu, né? Aí tem relato de criança, relato de animais, tipo, o cachorro que morava na casa o cachorro deles viam alguma coisa assim, sabe? Que animal é assim, né? Aí, tipo, eu só fico pensando nisso. Imagina, você tá lá, aí seu cachorro para, olha pra um canto e fica lá olhando e latindo e... Meu maior medo, sério, juro. É muito doido. Tipo, você sabe que cachorro, os animais são mais, né? Já que eles são mais sensitivos, então você fica, peraí, tem algum negócio. E aquelas crianças também que contam uma história, tipo assim, de uma coisa que aconteceu lá atrás. A criança vai e conta essa história pra mãe ou pro pai, sendo que a criança é criança, tipo, não viveu nada, sabe? E conta um negócio de que aconteceu lá atrás já. Então tu fica meio maluco com isso. Mas tem muita história assim, gente. É bom de ler. É interessante de ler e acompanhar, mas agora viver é uma história bem diferente, né? Viver, eu acho que só acontece mesmo essas coisas com gente que aguenta, sabe? Quem consegue ver, quem consegue, sei lá. Por exemplo, Laura já teve várias coisas sobrenaturais, né, no caso dela. Não sei, tipo, não desmaiou, não chegou a desmaiar nem nada, mas tipo assim, tem gente que se vir isso daí, a pessoa fica, cara, dá um desmaio, a pessoa, sei lá, dá um negócio assim, sabe? Agora, tem gente que vê e é mais de boa. Marcele, por exemplo, né? Marcele contando aquela história de que sentiu a cama dela descendo, assim, quando ela tava deitando. E ela só tranquilinha, assim, não quero você aqui hoje, tipo, sai daqui. Tempo, irmão, sem tempo. Sem tempo, irmão, sem tempo. E aí ela contou que teve uma vez que foi mais bizarro, tipo, o negócio puxou o lençol dela, né, e jogou com força no chão. Aí ela ficou meio assim, gente, essa foi o dia que eu fiquei mais assim, senti mais medo. Mas assim, falando também, tranquilamente né? também. Porra, o bagulho puxar o lençol se não ficar comida é demais. Pois é, eu ia falar, tem coração não. Mas assim, nossa, velho, é muito doido. Essa semana que eu ia em casa, eu tava sozinho, era de dia, eu acho. Umas 5 horas, eu acho. Aí eu tranquilo aqui, ninguém, tinha todo mundo saindo. Aí eu peguei e tava escutando relatos, né, de terror. Aí, do nada, eu ouvi um barulho, aí eu olhei assim pra trás, pra ficar ligado no corredor, da cozinha pra sala. Aí, tipo assim, eu vi um barulho e falei, será que chegou alguém? Mas depois eu não vi mais nada, mas eu fiquei olhando. Aí, do nada, minha mãe entra assim, tipo, na cozinha. Cara, o coração dá uma disparada. Deu uma disparada que eu fiquei, nossa, meu Deus do céu. Horrível. Odeio sentir susto. Quase eu fui ali. Lavando um prato ainda. Mas é isso, vai. Bom, gente, então continuando aqui, né? A gente escutou o relato de Invocação do Mal do Matheus, né? Uma história super conhecida entre nós terrorzeiros, principalmente da Ed e da Lorraine Warren, né? Agora a gente vai com a Laura, que vai falar sobre outro caso muito polêmico, sobrenatural, que a gente conversou um pouco dele no último episódio, mas a gente vai falar mais um pouco dele, porque é muito interessante mesmo, que é o exorcismo de Emily Rose. Bom, gente, como o Galho falou no episódio passado que a gente falou sobre possessão ou transtorno psicológico, a gente comentou sobre esse filme, porque esse é um exemplo bem claro. Acredito que a maioria dos nossos ouvintes já tenham assistido o filme, né, já que esse é um clássico no terror.
Vou falar pra vocês a sinopse do filme e depois eu falo pra vocês o caso real dele. Então, a sinopse é: a jovem estudante Emily Rose começa a alucinar e ter surtos cada vez mais frequentes, que causam perda de memória. Católica praticante, ela aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo. Quem a realiza é o sacerdote da paróquia, o padre Richard Moore. Porém, Emily morre durante o exorcismo, o que faz com que o padre seja acusado de assassinato. A advogada Erin Brunner aceita pegar a defesa do padre e argumenta que a condição de Emily não pode ser explicada somente pela ciência. Essa é a sinopse do filme. Agora eu vou falar um pouco do caso real. O exorcismo de Emily Rose foi baseado no caso da Anneliese Michel. Ela era uma garota alemã que nasceu nos anos 60. Vivia na região de Bavária, na Alemanha. Ela era bastante religiosa, assim como eles relatam no filme, e frequentava as missas pelo menos 2 vezes por semana. Quando ela tinha mais ou menos 16 anos, foi quando ela desmaiou de repente na escola e quando acordou, passou a andar pela escola de uma forma desajeitada, tipo, como se ela estivesse em transe. Quando ela se recuperou desse episódio do desmaio, ela não se lembrava absolutamente de nada do que tinha acontecido. Passou o tempo, tipo 1 ano depois disso, ela voltou a acontecer esses episódios em que ela entrava em transe, e ela entrou em transe em sua própria cama e apresentou convulsões e tremores descontrolados. Depois desse episódio, ela decidiu buscar a ajuda de um especialista e foi consultar um neurologista. O neuro diagnosticou ela com epilepsia de lobo temporal, que é uma condição que pode causar tonturas, perda de memórias e alucinações auditivas e visuais. Não raramente ela também, essa condição provoca a chamada síndrome de Gershwin, que é normalmente relacionada à hiperreligiosidade. A Anneliese recebeu os medicamentos de epilepsia e começou a fazer um tratamento médico, e depois disso ela conseguiu entrar para a faculdade de Würzburg em 1973, e infelizmente o tratamento não surtiu o efeito que eles estavam esperando, né? À medida que o tempo foi passando, as condições dela pioraram. E ela convenceu a si mesma que estava possuída por algum tipo de entidade demoníaca que podia se comunicar com ela durante suas orações e ao longo do dia. De acordo com os relatos dela na época, ela ouvia as vozes dos demônios em sua cabeça, e essas vozes supostamente diziam que ela estava condenada ao inferno após sua morte. Ela buscou a ajuda de vários padres, mas a maioria deles alegou que podia ajudar elas, né, já que dependia de uma autorização do bispo, e acreditavam que a condição dela precisava ser tratada por médicos e não ligadas à igreja. Passado um tempo, a situação saiu fora do controle. Ela chegava a arrancar suas próprias roupas durante suas crises, bebia a própria urina e até mesmo comia aranhas vivas e pedaços de carvão. Alguns relatos da época dão conta de que a garota se rastejava pela casa e passava por baixo dos móveis e imitava latidos de cachorro. A mãe dela, já desesperada com toda a situação, buscou a ajuda do padre Ernest Alt, que acreditou que a garota realmente estava possuída e precisava de um apoio espiritual. Quando o padre precisou depor no caso da justiça, ele afirmou que a garota definitivamente não parecia alguém que sofria apenas com epilepsia. O bispo Joseph Stengel foi quem autorizou o Ernest a proceder com o exorcismo, desde que ele fosse realizado em total segredo, então, tipo, ninguém podia saber. E ao todo foram realizadas 67 sessões de exorcismo com ela, algumas durante mais de 4 horas. Durante as sessões, a Anneliese afirmou que sabia o nome dos demônios que a possuíam, e entre eles era Lúcifer, Cain, Judas, Adolf Hitler, nessa aqui eu não sabia, e Nero.
os demônios que a Annelise acreditava dar a voz, eles discutiam entre eles durante as sessões de exorcismo. E ela passou a desenvolver grandes ferimentos em seus tendões e joelhos, devido ao tempo em que ela passava ajoelhada rezando. Ela parou de comer adequadamente e durante 10 meses de sessões do exorcismo ela passou por um severo quadro de desidratação e desnutrição. Ela faleceu no dia 1º de julho de 1976 por complicações causadas por todos esses fatores, né, de desnutrição, desidratação, ela se machucava, né? Ela tinha 23 anos só na época em que ela faleceu. Essa história, a história dela, se tornou uma sensação na Alemanha depois que ela faleceu. E junto com os padres que ficaram encarregados do exorcismo, foram acusados de homicídio, já que, na visão da justiça, eles negligenciaram a situação dela, né? Os padres foram condenados a 6 meses de prisão, enquanto os pais não precisaram cumprir a pena, já que a justiça entendeu que eles haviam sofrido o suficiente com a perda da filha, né? Aí, em 2005, foi quando eles lançaram o filme que fala sobre o caso dela. Acho que todo mundo aqui já conhecia, né, gente? A gente já comentou sobre eles. Vocês conheciam a fundo o caso dela? Muito a fundo, não. Eu conhecia mais a história retratada no filme. No filme, né? Sim, também. No filme, quando ela começa a ter os negócios, já, tipo, ela tá na faculdade já, né? Aqui ela sofreu na escola antes. E demorou, tipo, 1 ano pra acontecer de novo. Que é mais bizarro ainda, né? Que é mais triste. Sim. E, tipo, tem pra quem tiver curiosidade, tem fotos reais dela, né, na internet. Se você procurar, mesmo por exorcismo de Emily Rose e imagens, você acha. Se eu não me engano, tem áudios do exorcismo dela no YouTube, acho que tem. Nunca tive coragem de... Viram? Eu já vi faz tempo. Não, também não vi. É pesado, né, Douglas? Assim, bem... Ser, tipo... Incômodo. É esquisito. O negócio aqui é esquisito, sabe? Porque é real ali, o negócio Oleante, é real. Eu não sei vocês, mas, tipo assim, falando essa coisa de real ou não, ficção, enfim. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que, quanto mais me distanciar do real, melhor pra mim. Eu sou uma pessoa que não gosta muito de assistir coisas sobre casos reais. Inclusive, eu tô adiando até hoje pra ouvir o podcast da Mulher da Casa Abandonada, né? Que é aquele que explodiu esses últimos meses aí. E eu não gosto de ver nada muito real. A Laura perguntou de ver, assim, a fita lá da Emily Rose. Não é Emily Rose, né? Outro nome da menina. Eu não gosto. Annelise. Eu não gosto de ver essas coisas. Eu não gosto de misturar o real com o... Tipo, ver coisa real. Ficção, cara, eu posso ver, tipo, quase qualquer coisa. Menos mutilação, que eu não gosto muito. Mas... quando envolve algo real mesmo, assim, eu fujo. Não gosto, eu gosto de ficar na ficção. É porque você assiste os filmes de terror. Você assiste os filmes de terror que é ficção, você fica tipo, a mente de algum maluco, E a mente de algum maluco que escreveu. Só que daí quando você sabe que o negócio é baseado numa coisa que realmente aconteceu, você já fica meio tipo, medo, dá mais medo em mim quando eu assisto alguma coisa que eu sei que aconteceu. Eu prefiro... Gente, o que é isso? O Patrick. Porra, é essa? Esse bicho? Liana tá morrendo 10, meu Deus. Oi, gente, vim dar uma boa noite pra vocês. E aí? Estão aí trabalhando. Liana tá morrendo. Que é essa? Amigo, quem que é essa feia? Não fala assim da minha diva. Outra subcelebridade que você tá cultuando? Essa é a Viana, muito querida. Sensacional. Patrick, você tá viajando, amigo? Tá em Cabo Frio? Não, amigo, voltei ontem. Ah, sim. Nossa. Eu trabalho, infelizmente. Triste, né? Triste. Voltei hoje também. Eu nunca saí. Eu vou voltar de onde eu nunca saí. Enfim, gente, vim só dar um oi pra vocês pra não atrapalhar vocês. Beleza, linda. Beijos. Tchau. Tchau, amigo. Vivian Tambor de Gás. Meu Deus. Ai, ai.
Ai, mas enfim. Você perdeu o rumo. Perdi o rumo. Tava falando de negócios de assistir o filme quando você sabe que ele realmente aconteceu. Com o fato. Gente, vai deixar essa parte? Vai ficar engraçado. Pode deixar, eu deixo, na verdade. Eu que vou editar, né? Eu deixaria. Foi engraçadíssimo. Sim, vai ser engraçado. Mas assim, ó, é muito... Eu lembro, gente, que... Cara, acho que foi eu tava no trabalho quando eu vi essa coisa. Foi, tipo, no estágio, né? Já faz anos já. Quando eu vi esse vídeo da fita lá, da coisa dela, do exorcismo dela. Esse que você pode escutar uma fita de exorcismo no trabalho. Era na faculdade ainda, na época. O estágio era lá, então era bem tranquilo. Aí todo mundo lá na hora, e eu tava no computador, né? Eu peguei, aproveitei, tava livre. E aí, se eu não me engano, a primeira vez foi essa. Ou eu tava vendo aí de novo. Pode ser também que a primeira vez foi quando eu fui muito... Tipo, quando eu era bem mais novo ainda. No estágio eu tinha 18 anos. Lá, tipo... Pode ser que eu já tenha visto quando eu tinha, sei lá, 13, 12, que eu ficava buscando essas coisas na internet. Durante muito tempo. E aí pode ser que eu tenha visto aí pela primeira vez também. Mas assim, quando é real, né? É agoniante. Fica pesado, né? Assistir o filme. Sim. Pode falar, Gali, agora. Acabou? Acabei. Beleza. Bom, gente, então, agora para encerrar esse episódio, né, depois da participação da Vivian Tambor de Guy, que foi esse ser que entrou aí na chamada. É que vocês não viram a foto que o Patrick usa, gente. É muito engraçado. O Patrick é o nosso humorista. É o mais engraçado do grupo. Mas, enfim, eu vou falar aqui... na verdade, o que acontece? Eu vou falar de 3 filmes em um, mais ou menos. Não vou falar, assim, nada muito grande, nem nada do tipo. Mas são 3 filmes que foram inspirados pelo mesmo psicopata. Certo? Então vamos lá. O primeiro filme que eu vou falar aqui eu acho que é o mais conhecido e é o melhor, na minha opinião. Que é Psicose, certo? Então, Psicose é a história da Marion Crane, né? Ela é uma secretária que trabalha numa imobiliária e ela tá com planos de se casar e mudar de vida. Daí o que acontece? Ela pega e rouba essa imobiliária e foge, certo? Aí, enquanto ela tá fugindo, acontece uma tempestade muito forte na estrada onde ela tá passando, e aí ela erra o caminho e chega num hotel meio jogado, abandonado, assim, meio velho. E aí ela é atendida por um sujeito muito fofo, muito atencioso, chamado Norman Bates. E o Norman Bates oferece abrigo pra ela e tudo mais, né? E ela percebe que ele é fofo assim, mas ele é excêntrico, ele é meio esquisitão. E aí ele tem um medo da mãe dele, que a mãe dele mora no casarão deles, que fica atrás do hotel. E aí umas coisas estranhas começam a acontecer, mas ela decide passar a noite lá no hotel. Mas ela nem imagina o que vai acontecer com ela, né? Obviamente que a gente já sabe o que acontece. Tem uma das cenas mais icônicas do cinema, assim, né? Que é a cena do chuveiro e tudo mais. Enfim. E aí, Psicose é o primeiro... O que foi isso, cara? Como é que é, Gali? Como é que é? Que é isso? Que ódio, mano. É a cena do Tá igual aquele negócio que eu fiz no dia do episódio do relato. Que eu gritei. É o grito. O grito abafado. Que horror. Ridículo, meu Deus do céu. E ficou na edição aquilo, né? Ué, mas ficou. A cena do chuveiro faz esse barulho aí. Claro que faz. Deixa aí também. Vai ser a trilha sonora pro remake. Vamos chamar pra fazer a sonoplastia do filme novo. Porque o remake primeiro é um lixo, né? A gente vai fazer do segundo, eu vou ser o barulhinho da faca. Mas enfim, gente. O segundo filme que eu quero falar, que foi baseado em fato real desse mesmo psicopata, né? É Silêncio dos Inocentes, que é um clássico, não do terror, ele é mais do suspense, mas enfim. É a história da agente do FBI, a Clarice Sterling, né? Ela é convocada para encontrar um assassino que, quando mata suas vítimas, ela arranca a pele dessas vítimas, né? Então é um negócio bem bizarro.
Aí, para pesquisar melhor sobre esse caso, para conseguir ir atrás do assassino com mais clareza, assim, ela vai atrás do Hannibal Lecter, que é um psicopata que está preso, conhecidíssimo, temido, para ele ajudar ela a encontrar esse psicopata, porque eles têm um modus operandi bem bizarro, né? Porque o Hannibal Lecter é um canibal. E aí eles acabam formando um vínculo, assim. É uma história muito boa, um suspense muito bom. É originado de uma trilogia de livros do Thomas Harris, então originou de livro. E, enfim, todo mundo conhece a história de Silêncio dos Inocentes, né? Hannibal Lecter. Tem a série também, que virou uma série cult da década passada, enfim. Essa é a segunda história do que eu vou falar aqui, que agora fecha essa trilogia, o próximo que eu vou falar. Esse daqui eu não preciso comentar muito também, porque, assim, qualquer horrorizado que se preze conhece essa história, né? É o filme de 1974, que foi um dos primeiros slashers, assim, a explodir e tomar a frente. Não quer dizer que é uma saga boa, mas, pelo menos, tem o primeiro filme clássico, que é O Massacre da Serra Elétrica, né? O filme se passa em 1973 e é investigado numa cidade do Texas, um massacre que aconteceu de um assassino que usava máscara de pele humana e ele matou 33 pessoas, certo? Aí nos anos que seguiram, os policiais foram acusados de fazer uma investigação horrível, né? Eles não conseguiram ter sucesso com nada e foram acusados ainda de terem matado o cara errado nessa investigação. E aí o que aconteceu? Só que tem um sobrevivente no final. E aí esse sobrevivente vai lá e conta essa história do Massacre da Serra Elétrica. Então, o Massacre da Serra Elétrica também foi inspirado nessa coisa bizarra. A gente conhece a Salem, né? Que é uma das Final Girls assim, mais famosas do cinema, Scream Queens, enfim. Então, essas três histórias, eu falei delas aqui, que é um prelúdio para explicar de quem que eu vou falar hoje para vocês aqui, né? Então, eu vou conversar com vocês sobre o Ed Gein. Eu não sei se fala Gein ou Gen. A Laura, que é aficionada nessas coisas, vai saber falar. Laura, como pronuncia o sobrenome desse cara doido? Amigo, eu pronunciei Ed Gein. Gein mesmo? É. Beleza, então vamos falar do Ed Gein. Bom, gente, então, o Edward Theodore Gein, o Ed Gein, ele nasceu em 27 de agosto de 1906, na cidade de La Crosse, em Wisconsin, que é um estado norte-americano. E ainda na infância ele se mudou com a família para uma fazenda isolada por volta de 200 quilômetros da cidade de Natal. Ele era uma criança muito recatada, que ficava muito em casa e só saía da casa para ir na escola e ficava em casa fazendo os afazeres domésticos enquanto não estava estudando. Ele morava com o pai, o George, com a mãe Augusta e com o irmão mais velho, o Henry George. O casamento dos pais dele não era feliz. O seu pai ele mudava de emprego frequentemente e era alcoólatra ainda por cima, para completar o combo, assim, né? E a mãe dele condenava totalmente esse tipo de comportamento. Ou seja, tinha um ambiente, assim, hostil na casa deles desde sempre. Mas mesmo assim, eles continuaram juntos, né? Até que o pai dele morreu. E aí o que aconteceu? Foi por causa disso que ele e o irmão acabaram saindo um pouco do isolamento e começaram a fazer alguns serviços na vizinhança para lidar com as contas da casa, já que o pai não estava mais vivo e não tinha como prover pela família, né? Enfim, aí aconteceu. A mãe, né, a Augusta, ela, além de brigar muito com o pai quando ele era vivo, ela era uma religiosa fervorosa e pregava para os filhos que o mundo era sujo, era corrompido, era bizarro, que as mulheres eram prostitutas, entendeu? Exceto ela. Parecido assim um pouco com a mãe da Carrie. Se vocês lembram da mãe da Carrie, é estranho, né? E que a bebida era a pior coisa que podia existir, porque ela condenava desde sempre o comportamento do ex-marido dela. Então, aí sobre a Augusta, ela reservava, outro fato interessante dela, ela reservava todos os dias um tempo do dia dela para ler trechos da Bíblia para os filhos dela, principalmente do Antigo Testamento, onde tem coisas bizarras, né? E principalmente falando sobre a parte de castigos, pecados, provações e tudo mais. Eles eram vistos, os dois irmãos, sempre como pessoas confiáveis e honestas. E o Ed, inclusive, já foi até babá de algumas crianças na época. E aí, depois de um tempo, o irmão mais velho, o Henry, né, ele começou a namorar uma mulher divorciada
E aí, com isso, essa nova experiência que ele foi tendo, acabou criando umas coisas nele, né? Ele foi meio que se libertando das entravas que a mãe colocou, religiosas e tudo mais, e acabou ele abrindo a cabeça dele com algumas coisas em relação a isso. Então ele acabou rejeitando as ideias da mãe e foi seguir a vida dele, né? Com os próprios ideais, com as próprias pernas. Aí o que aconteceu? Em 1944, os dois irmãos eles estavam colocando fogo numa parte da vegetação da propriedade. O fogo ganhou muita força e os bombeiros foram lá ajudar a controlar. Eles tinham se separado nesse incêndio e o Ed não estava conseguindo encontrar o irmão. E ele foi dado como desaparecido. A polícia fez buscas lá na fazenda e encontrou o corpo do Harry deitado de bruços, aparentemente morto. A causa da morte ela foi dada como problema cardíaco, já que ele não apresentava queimaduras nem nada, né? E aí, muitos anos depois, foi dada a hipótese que o Ed tinha matado o irmão, meio que como o Caim e o Abel da Bíblia, né? Que tem toda aquela coisa religiosa, né? Que ele ainda continua com o negócio da mãe, enfim. A morte do Ed, do irmão, fez com que o Ed se tornasse ainda mais próximo da mãe, ao invés de se divergir dela, que foi pior ainda. E ela era super protetora e ficou cada vez mais. E aí ele se isolou de novo no contato social, com a mesma coisa que ele fazia quando o pai dele era vivo, né? E aí piorou ainda mais porque a mãe teve um acidente vascular cerebral logo depois que o irmão morreu. Então, assim, a situação da vida do menino estava toda desgraçada. Ele já não era muito bom de cabeça, né? Mas piorou. Aí, em 45, em uma visita ao vizinho que eles tinham, a Augusta viu uma mulher no local, mas alegou que ela não era casada e não teria direito de estar na casa desse vizinho. E aí ela começou a gritar, sua prostituta, e ela dava pra perceber que ela julgava as mulheres, ela tinha um machismo muito enraizado nela, enfim. Aí, depois de um tempo, a Augusta faleceu e deixou o filho desolado, o que levou o Ed a ter um comportamento cada vez mais estranho, e mesmo que os vizinhos não suspeitassem de nada, né, porque ele ficava lá no sigilo dele na casa sozinho, basicamente, porque todo mundo da vida dele morreu. Aí, nessa época, após a morte da mãe, ele passou a se interessar por revistas sobre experimentos nazistas, anatomia feminina e cultos à morte. Ou seja, gente, tipo assim, ele se tornou um ser bizarro, tipo, quase irmão do Hitler, né? Enfim, aí ele começou, depois de todo esse tempo, ele começou a fazer visitas aos cemitérios, junto com um amigo que ele tinha, um dos poucos amigos que ele tinha, e começou a violar túmulos de mulheres recém-falecidas, roubar o corpo, levar pra fazenda e começar a acumular pedaços de pele, pedaços de órgãos, pedaços de corpos, remetendo muito ao Leatherface, lá do Massacre da Serra Elétrica, que ele usava a pele das vítimas no rosto, ao assassino do Silêncio dos Inocentes também, né, que tinha essa parte das peles e da mutilação e etc. Então tinha muita coisa. E o mais engraçado que todas essas mulheres tinham em comum era a semelhança com a mãe dele, que aí a gente pega quem? Norman Bates. Então, assim, tem muita coisa bizarra, assim, sabe? Então eles começaram a perceber, o pessoal da fazenda, da região da fazenda, que a aparência dele começou a se deteriorar do Ed, né? E que a fazenda também tinha um cheiro ruim. Então tava percebendo que tinha alguma coisa estranha lá. E era o Ed conservando aqueles corpos, aqueles pedaços de corpos, etc. E aí, o amigo dele, o Gus, né? Que não era inclusive criança, ele foi internado no asilo de idosos. Aí o Ed ele passou a fazer outros planos e começou a colocar esses planos em práticas, que eram pegar, não apenas pegar o corpo das mulheres recém-falecidas, mas como também assassiná-las. Então ele mudou totalmente o que ele faria. Ele quis colocar em prática essas bizarrices deles, esses experimentos dele, agora não só com os cadáveres que ele pegava, com aquela coisa fácil, entre aspas, que ele conseguia. Ele queria um desafio. Ele queria que, né, fosse com as mulheres. Aí a gente tem as primeiras vítimas do Ed, né? Em dezembro de 1954, Mary Hogan, ela era dona de uma taberna, ela desapareceu e no local de trabalho dela foi encontrado sangue. Todo mundo desconfiou, obviamente, de um crime. O Ed tinha assassinado ela um dia antes dela ter sido dada como desaparecida, né? E levou o corpo dela para a fazenda. Aí, chegando lá, ele tirou toda a pele da Mary e utilizou parte do seu corpo para confeccionar objetos domésticos. Então, tipo assim, ele não tinha dinheiro para comprar as coisas e usou o corpo da mulher como isso, né? Exato. Em novembro de 1957, né, uma moça chamada Bernice Warden,
Ela era dona de uma loja de ferragens e mãe do vice-xerife local da cidade, e ela desapareceu. Eles começaram a investigar o caso e encontraram marcas de sangue no chão da loja. Ao vasculhar o local da loja de ferragens, eles também encontraram o último recibo enviado pela vítima, um galão de anticongelante para Ed Gein. Isso foi o suficiente para que eles saíssem em busca do suspeito e começaram a investigar ele, né? Porque muita coincidência, todo mundo achava ele uma pessoa muito bizarra, estranha, e ainda mais aí que tinha uma prova sem refutagem de que ele tinha alguma coisa a ver com isso, né? Ele foi encontrado, né, em uma mercearia no mesmo dia. Seu questionado pela polícia, ele acabou confessando de forma não intencional de que havia matado Bernice, desculpa. Ao chegarem à casa do Ed, os policiais se depararam com uma cena muito macabra que lembra muito também o massacre da Serra Elétrica. O corpo da Bernice foi encontrado decapitado e estava pendurado pelos pés com uma barra nos tornozelos e as mãos amarradas. E isso foi uma das primeiras coisas que eles viram do Ed, né? Porque tinha muito mais coisa, muito bizarro. Ele não cuidava da casa e a casa estava uma sujeira, poeira, tinha ferramentas, partes de corpos conservados por toda a casa. Só a única coisa, olha o Bates Motel, o Psicose. O único lugar da casa que estava em perfeito estado era o quarto da mãe Augusta, que ele tinha aquela adoração por ela, né? Ela era tipo uma virgem para ele. Assim. Enfim, aí o que aconteceu? No julgamento do Ed, obviamente, ele foi preso e tudo mais, né? Um delito em flagra que ele foi preso. Terminou no dia 21 de novembro de 1957 e ele se declarou inocente por insanidade, né? Doença mental. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia e por isso não poderia ser julgado por seus atos, sendo levado para o Hospital Central para Criminosos Insanos, onde ficou por 11 anos. Em 7 de novembro de 1968, o Ed foi novamente levado a julgamento após a equipe do hospital considerá-lo mentalmente estável. Sob juramento, um psiquiatra falou a favor do Ed, dizendo que o assassinato de Bernice podia não ter sido intencional. O Ed alegou que a arma disparou enquanto ele a manuseava na loja de ferragens e que ele não se lembrava o que havia acontecido depois. E aí, depois de uma semana, o Ed foi considerado culpado pelo juiz, mas após um segundo julgamento, o juiz o considerou inocente por motivo de insanidade e ele foi levado novamente para o hospital psiquiátrico, onde ele ficou até 26 de julho de 1984, vindo a falecer nessa data. Ele viveu pra caralho, esse filho da puta, né? Aí no hospital ele era considerado um paciente modelo pelos funcionários, mas as mulheres que trabalhavam lá diziam não se sentir confortáveis perto dele, pois eles a olhavam fixamente e de uma forma bastante incômoda. Ele não fazia nada, mas ele tinha aquele olhar penetrante de psicopata, né, gente? E, enfim, esse é o bizarro Ed Gein, né? Ele não tem, assim, muitos trilhões de crimes, assim, por trás dele, mas foram crimes tão... A palavra icônicos é pesada, não é isso que eu quero dizer, mas tão memoráveis e tão pesados que serviram de inspiração para esses 3 filmes. Esses sim, filmes icônicos. Enfim, gente, vocês conhecem essa história, alguma coisa? Não conhecia a história do Ed, eu sabia que ele tinha... o Leatherface tinha sido inspirado nele, mas eu não conhecia a história toda dele, né? Tipo, sabia só pouquíssimas coisas. Eu também não conhecia a história dele. E eu tô vendo umas imagens aqui no Google. Mano, que coisa mais bizarra. Ele pegava os ossos das pessoas e fazia utensílios. Gente, que coisa no México bizarra. Vamos ver no Google. Sério. Claro que não tem todos os reais, né? Tem algumas representações, mas tem outras coisas que são reais. E, tipo, é muito bizarro. Deixa eu ver, vou procurar aqui. Uma coisa que eu não gosto, assim, porque gosto também, credo. Parece que eu tô achando legal o que ele fez. Mas depois vocês pesquisam aí, a cadeira de couro. Gente, que horror! Garfo, colher. Aham. A lanterna com pele de pessoas. Nossa. É muito bizarro. É cadeira o quê? Cadeira de... couro. Ai, tô com medo. Que nojo! Sério, meu Deus do céu. Ai, credo. Então, gente, ele usava pele e ossos das pessoas, assim, que ele pegava ou no cemitério ou que ele matava,
e, tipo, simplesmente fazia uma decoração, assim, meio diferente. Arquitetura do além. Cara, e você tava falando sobre ele ser inocentado pra jogar a insanidade, né? É exatamente o que a gente comentou no episódio de Serial Killers que a galera viu. Tipo, o cara mata trocentas pessoas. Ficou doido. Aí alega que tem insanidade e é absolvido e só vai pro hospital psiquiátrico. Ah, mano, dá. Fica livre, fácil. Tipo, faz o que quiser, mas, sou doido. Ou tem gente que, né, os religiosos oportunistas que usam, estava possuída pelo capeta. Tem esse também. Tem isso também. Uhum. Então, tipo, gente, depois vocês aí, amigos e pessoal que tá ouvindo o podcast até agora, né, pesquisem fotos, assim, não tem nada, assim, tão bizarro no nível de, tipo, que é tão... é bizarro a cadeira é bizarra. Não, a cadeira sim, mas tenta olhar como se fosse mentira, que aí é mais fácil. Mas não é mentira, é verdade. Só que é bem legal de ver as fotos, porque você vê que é muito, muito, muito tenso. Tipo, e o filho da puta, como eu falei, gente, ele viveu 76 anos ainda por cima, ele tem uma vida longa pra caralho, porque assim, naquela época não se vivia 76 anos que nem se vive hoje. O cara viveu até o último suspiro dele. Pois ele não sofreu nada. Ele não sofreu viveu até o último suspiro e matando gente ainda. Exatamente, ele não sofreu absolutamente nada. Isso que eu fico me perguntando, que será que levou ele, não sei o que vocês acham, a simplesmente, na época que ele estava encarcerado, né, que foi os últimos anos da vida dele, a não fazer nada. Ou ele simplesmente não fez nada, né, ele se comportou super bem, não fazia absolutamente nada. Será que tinha um transtorno de personalidade mesmo? Porque um psicopata não consegue ficar muito tempo sem matar. Sim. Ele poderia ter, né, mas... Eu acho que ele não matava por... gosto de matar, tem a sensação... Não, ele tinha uma coisa muito perturbada dentro da cabeça dele, que ele, tipo, simplesmente... Norman Bates. Sim, ele matava, mesmo. Mas ele era meio, tipo... Como que eu vou dizer? Totalmente pancada a cabeça, que ele vivia num universo paralelo, assim, onde o que ele tava fazendo, eu acho que pra ele, não era uma coisa, assim... Como que eu vou explicar? Não era uma coisa ruim, era uma coisa que ele tava fazendo como se fosse sagrado, porque ele vivia com a mãe que era uma fanática religiosa, que falava um monte de idiotice na cabeça dele também, e sei lá, eu acho que o Ed ele pensou que era Deus que transforma água em vinho e transformou as pessoas em utensílios domésticos. Mas ele não ligava pras coisas, não ligava pra isso, ele achava que era certo, sim. Ele era, tipo, muito, muito insano, sabe? Tipo, ele passa também da linha do psicopata, assim, sanguinário. Ele não queria ver sangue e tal, ele só queria... sei lá, gente, é muito bizarro esse caso. É muito, muito bizarro. Não, ele poderia ser louco, de fato, tipo, ter várias personalidades e tal, mas... ele por mim, ia pra cadeira elétrica. Claro, ele revirava sepultura pra achar gente parecida com a mãe dele pra ele mexer, velho. Olha o nível. Meu Deus. Sabe? É muito, 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 muito louco. Mirutinha da cabeça. Muito, muito louco. Mas esse daí é o Ed Gein, né? Ele muito louco. Ele inspirou pelo menos esses crimes horrorosos, tiveram uma única coisa boa, que foram essas inspirações de filmes. Não fala assim, é pesado. Não. Eu falei que a única coisa no mundo que saiu de bom nisso. A única, pelo amor de Deus. Realmente, cancelado. Galho cancelado. A gente vai perder o patrocínio que a gente não tem. Perdeu já. Que a gente não tem. Mas enfim. Ai, gente, muito doido, né? É isso, cabe. É isso, galera. Até semana que vem. Então é isso, gente. Faz igual coisa faz. Então é isso, gente. So, this is it, guys. Bye, bye. Bom, gente, então é isso. Episódio tenso. Quando a gente liga com a realidade, sempre um assunto delicado, né, de falar, mas enfim. Espero que vocês gostem desse episódio aí, né? Prometo não desaparecer mais tanto. E se você gostou do episódio, deixa o like. Mesmo se você não gostou, dá um like negativo. Isso também é melhor do que não dar nenhum like. Please, não dê likes negativos.
Só dê likes positivos. Se você não gostou, também dê likes positivos. Fale bem ou fale mal, mas fale da gente. Enfim. Então deixe seu comentário aqui. Qual que é o filme favorito de vocês? Qual que é o caso favorito que a gente contou aqui que vocês mais gostam, né? Se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, inscrevam-se no nosso Spotify para ficar por dentro de todos os episódios que a gente lançar. Em breve a gente vai tentar fazer episódios diferentes, mostrando a nossa carinha, vai ser muito engraçado, então fiquem ligados. Nos sigam nas redes sociais, você pode horrorizar com o Demundo, que nem tá aqui no canal. E é isso, gente, muito obrigado pela audiência de sempre. E é isso, tchau. Tchau, gente, valeu aí tchau. E até. Sayonara. Goodbye. Tchau. Adiós.